E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na abertura de um romance policial que mistura o futurista com o oculto de um jeito incrível. Cerimônia Mortal, de J.J. Robb. Beleza, vamos lá. Imagina o seguinte, a gente está em Nova York, só que no ano de 2058. A tecnologia, voou longe, mas o crime? O crime continuou sombrio, do mesmo jeitinho de sempre. E é nesse cenário que a gente acompanha uma detetive de homicídios que tem que se virar nesse mundo todo complexo. Olha só como o livro já começa com essa frase do Mark Twain. É daquelas que já dá o tom da coisa, sabe? Tipo um aviso, de que a gente está prestes a encarar um tipo de mal que não é qualquer um. É um mal astuto, inteligente e, quem sabe, até talentoso. E aí que tá a grande pergunta, né? Como é que o funeral de um policial que deveria ser o fim na linha acaba virando ponto de partida para um mundo de bruxaria, drogas e assassinato? É um quebra-cabeça e tanto. E é exatamente isso que a gente vai começar a montar agora. Pronto. A história já começa jogando a gente no meio de um velório. Dá pra sentir o clima pesado, sabe? Aquele luto, o respeito por um colega que se foi. E quem é o falecido? O sargento Frank Wojcinski. E olha, ele não era aquele tipo de anti-herói cheio de problemas, não. Pelo contrário, o cara era descrito como um sujeito firme, de 62 anos, sabe? Um pilar ali na polícia, super família, vivia mostrando foto dos netos pra todo mundo. A versão oficial, o coração dele simplesmente parou. Uma tragédia, claro, mas parecia um caso encerrado. Quem nos guia nessa história toda é a tenente Ivy Dallas. E para ela, o Wojcinski não era só mais um colega, ele era parte da história do departamento. Ela tá lá no funeral, sentindo o baque como todo mundo, mal sabendo que a morte dele tá prestes a virar o caso mais bizarro da carreira dela. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Bem no meio daquele luto todo, um segredo silencioso muda de mãos. Pensa na cena. Durante o velório, a neta do Wojcinski, a Alice, vai lá e, na maior discrição, coloca um bilhete no bolso da Eve. E a mensagem é daquelas de gelar a espinha. Não é um bilhetinho de pésames, não. É um alerta. Naquele exato momento, o luto vira suspeita. E para deixar tudo ainda mais misterioso, o bilhete não tem um nome. No lugar tem esse símbolo aí, que parece um labirinto da Terra Celta. É a primeira pista de que a gente está entrando num terreno que, olha, vai muito além do trabalho policial comum. Agora segura, porque é aqui que o jogo vira completamente. A Ivy é chamada na sala do chefe dela, o comandante Whitney. E aquela historinha de morte natural? Esquece. Ela vai por água abaixo. Vamos lembrar que até esse ponto, todo mundo, inclusive a Ivy, achava que a morte do Wojcinski tinha sido uma tragédia, mas nada criminoso. Um ataque do coração e pronto, fim de papo. Só que não. O comandante solta a bomba com base na autópsia. O que matou o Wojcinski não foi o coração dele, foi um coquetel de drogas letal. E aí, de repente, não é mais uma tragédia, é, sem sombra de dúvidas, um assassinato. E olha, não foi um envenenamento simples, foi uma combinação muito bizarra e precisa. Tinha digitálicos, que é um remédio para o coração que em excesso é fatal, tinha Zeus, uma droga sintética super potente, e para completar, uma terceira substância que ninguém nem conseguiu identificar. Isso não foi acidente, gente, não foi suicídio. Isso foi planejado. E se já não fosse chocante o bastante, a bomba maior ainda estava por vir. O Whitney revela para Ivy que o bom policial Wojcinski, na verdade, estava sendo investigado em segredo por envolvimento com drogas ilegais. O herói que todo mundo estava chorando tinha sim um lado bem secreto. Com isso tudo na mesa, a missão da Ivy muda da água para o vinho. A ordem agora é tocar uma investigação secreta por baixo dos panos para descobrir a verdade não só sobre a morte, mas sobre a vida dupla do antigo colega. E o que deu o pontapé inicial para essa desconfiança toda? Algumas semanas antes de morrer, Wojcinski foi visto numa boate bem suspeita, a Atamé. Lá ele foi pego comprando um pacote de uma traficante conhecida. Rolou uma investigação interna, mas um exame toxicológico deu limpo e o caso foi arquivado. Só que agora, a Eve tem que desenterrar tudo isso. E essa história toda leva a gente direto para a primeira grande suspeita, a mulher que vendeu o tal pacote para o Wojcinski. Afinal, quem é Selina Cross? A ficha da Selina Cross mostra que ela não é uma traficante qualquer. Tem a parte de drogas, sim, mas também tem fraude, se passando por vidente, suspeita de mutilação de animais e, o mais bizarro, suspeita de envolvimento num assassinato ritual. O problema? Toda acusação mais séria contra ela acaba com sem provas ou álibi confirmado. A mulher é lisa, escapa de tudo.
Investigar a Celina e essa boate Atami acaba levando a Eve para um mundo que ela não conhece nem um pouco, o do ocultismo. E lá tem uma diferença bem importante que precisa ser entendida. Quem explica isso é a Peabody, a parceira da Eve. Ela diz que de um lado tem a Wicca, que é uma religião ligada à natureza com uma regra de ouro de não fazer mal a ninguém. Do outro lado tem o satanismo, que pega esses símbolos, inverte tudo e está muito mais ligado a rituais sombrios e magia negra. E aí a ligação fica clara de um jeito até meio assustador. Elas estão olhando uma foto da Celina Cross quando a Peabody percebe uma tatuagenzinha em cima da sobrancelha dela. E ela saca na hora. É um pentagrama, só que invertido. A Celina não tem nada a ver com a Wicca. Ela tá do outro lado, o lado mais sombrio. E com tudo isso, a gente volta pro bilhete misterioso da neta, lembra? A investigação oficial tá rolando solta, mas aquele encontro marcado com a Alice ainda não aconteceu. E olha que loucura. Um pouco antes de ir pro tal Clube Aquarius, a Eve, num impulso, entra num restaurantezinho com uma vidente. E a mulher que lê a mão dela não vem com um papo vago, não. Ela dá um aviso aterrorizante sobre as forças sombrias que estão em volta, dizendo que a vida e até a alma da Eve estão em perigo. O clima que já estava tenso fica pesado de vez. E é assim que a gente fecha essa primeira olhada na história. As peças estão todas aí. Um policial bom que não era tão bom assim, um veneno muito bem calculado, uma traficante ligada a satanismo e uma neta com um aviso misterioso. A pergunta que fica no ar é: o que será que a Alice sabe? E será que a Eve está prestes a descobrir, da pior forma possível, que o aviso da vidente era muito, mas muito real?